Olá, outra vez. Hoje estou aqui para vos falar de continuar a falar daquele tema, que é o tema desta semana, que é, digamos assim, as fases da vida de jovens e jovens adultos no Japão. E hoje vou-me focar no ensino secundário no Japão. E até tirei notas porque já há muito tempo que eu não lido com o ensino secundário no Japão e eu tive que voltar atrás até nos meus diários e nos meus registros de trabalho de campo e nos meus vídeos e nas minhas fotografias. Tive que voltar atrás para fazer notas porque eu tinha a ideia de certas coisas, mas eu queria mesmo dar-vos os pormenores e explicar o que é a minha experiência pessoal e o que é o aspecto geral de como é que as coisas funcionam no Japão. Então, tudo o que tem a ver com o ensino secundário do Japão é extremamente popular no Ocidente, através, sobretudo, de um veículo de cultura popular contemporânea que é o anime e a manga, e às vezes videojogos, e às vezes filmes e séries, mas sobretudo o anime e a manga. E a versão que aparece no Ocidente daquilo que é a vida dos estudantes, a vida dos adolescentes no ensino secundário no Japão, é extremamente filtrada pelos objetivos desses conteúdos. Portanto, o objetivo de entreter, o objetivo de contar uma história, o objetivo de incluir certas perspectivas, certos temas, certos chamados plotlines naqueles conteúdos. E algumas coisas representam o que é a vida dos adolescentes japoneses e o que é a vida da escola secundária, e outras coisas são completamente diferentes. E eu acho que quem não tiver um contacto direto com o Japão, com a sociedade japonesa, com os japoneses, com a mentalidade japonesa, com o dia-a-dia, fica com uma ideia muito equivocada daquilo, ou pode achar que é tudo falso e não é, ou pode achar que é tudo verdadeiro e também não é. Então eu vou dar aqui a perspectiva realista do meu ponto de vista e não só da minha experiência pessoal, mas também de pessoas com as quais eu falei, conversei, que são japoneses, que toda a vida viveram no Japão e que têm algo a dizer sobre isso. E que, sobretudo, que conhecem esta situação de a vida dos adolescentes japoneses e a vida da juventude japonesa ser representada fora do Japão como algo diferente daquilo que realmente é. Então, primeiro, o ensino secundário no Japão, ao contrário de em Portugal, não é obrigatório. Só é obrigatório estudar até ao 9º ano de escolaridade. Esse é o ensino obrigatório. Então, no ensino secundário, têm ou as escolas ditas normais, que depois são mais orientadas para que os alunos continuem para a universidade, ou as escolas vocacionais e profissionais. E eu aqui, por uma questão de tempo, só vou falar das secundárias normais, digamos assim, e nem de todas as tipologias. Os alunos no Japão são sobretudo orientados no seu percurso académico, no seu percurso escolar, logo desde a escola primária, em alguns casos a pré-primária, para os exames de acesso. Portanto, o foco é sempre os exames de acesso ao nível seguinte de escolaridade. E os alunos e as suas famílias se estressam muito com isto, porque os exames de acesso são extremamente importantes para o progresso da vida do aluno. Se o aluno não entra naquela escola, nas melhores escolas, não vai depois, quase nunca, quase de certeza, não vai entrar no nível a seguir ao nível que quer. E então os exames de acesso são uma coisa que determina as hipóteses de futuro. É muito mais importante para eles os exames de acesso a uma determinada escola, a uma determinada fase de ensino, do que se calhar os resultados intermédios, uma vez que já lá está, ou se aprende os conteúdos ou não aprende. Isso é muito estranho, porque a escolaridade ocidental e o ensino ocidental, eu creio que está mais focado nos conteúdos que realmente se assimilam e na maneira como os anos letivos correm, do que exames de acesso a uma fase seguinte. Mas é assim no Japão. Os exames de acesso são tão determinantes que os alunos, naquilo que se chama o final do ensino obrigatório, portanto o equivalente ao nosso 7º, 8º e 9º anos, os alunos têm muitas, mas mesmo muitas horas de explicações. Eles vão para centros de explicações depois da escola e passam lá os finais das tardes, os serões, às vezes parte das férias, às vezes fins de semana. Basicamente, sempre que a família puder pagar, eles vão para centros de explicações. É um bocado assim, só se não puder mesmo. Porque eles têm que depois fazer o exame de acesso ao secundário. Então começa tudo com isso, com essa pressão de ir aos centros de explicações e memorizar muito. Não é estudar para aprender, é mais estudar para se preparar para o exame. E depois fazem o exame de acesso.
O exame de acesso pode ser para as escolas de uma prefeitura, para as escolas públicas de uma prefeitura, e são exames standardizados, ou podem ser exames em escolas privadas para entrar para essas escolas. As escolas públicas orientadas pelo governo prefeitural da prefeitura são consideradas melhores, de melhor qualidade, porque a competição no exame de acesso é maior. Há maior número de pessoas a competir nesse tipo de exame. E então, como é maior a competição, a qualidade do ensino nas escolas, a qualidade das escolas é melhor. Mas também há pessoas que preferem ter os filhos nas escolas privadas e nesse caso eles vão fazer os exames às escolas privadas ou os dois, para terem opções, se não entrarem numa, entram na outra. Esses exames de acesso são, sobretudo, língua japonesa, matemática, ciências, humanidades, que é uma miscelânea, e o inglês, mas nem sempre. O inglês, acho que ainda... Foi uma lei do ano passado, mas eu acho que ainda não está em vigor o inglês ser um dos exames de acesso obrigatório. Eles realmente têm muita dificuldade em línguas estrangeiras. E mesmo história, por exemplo, quando eles estudam história, eles escolhem história do mundo ou história do Japão. Eles não têm as duas. E normalmente quase todos escolhem história do Japão e depois não sabem nada do resto da história do mundo ou vice-versa. Depois, quando já estão na escola, não é? Quando já entraram para a escola secundária, a vida deles é irem para a escola todos os dias, menos domingos, às vezes, porque às vezes há eventos culturais, mas aos sábados vão, da parte da manhã. Pelo menos da parte da manhã. Às vezes têm eventos também à tarde. E quando vão para a escola todos os dias, sobretudo durante a semana, em que há mais quantidade de pessoas a fazerem o mesmo caminho de comuta para a escola ou para o trabalho, é muito, muito normal estes estudantes, estes adolescentes, que têm menos de 18 anos, passarem 1h30 até 2 horas. É considerado aceitável e normal para ir para a escola todos os dias. Desde o momento que saem da porta de casa até ao momento que entram nos portões da escola, é perfeitamente normal demorarem 1h30 até 2 horas. Porque normalmente vão de bicicleta até à estação, depois apanham um comboio, depois vão para a escola. Ou podem apanhar vários tipos de transportes, mas fazem este caminho todos os dias. E esta realidade é muito estressante para eles, porque eles passam muito, muito tempo nos transportes. Eles têm a sensação, qualquer pessoa no Japão tem a sensação que passa o tempo todo em transportes. E quando eles estão nos transportes públicos, ou na rua, ou a andar de bicicleta, ou em qualquer lado, agora tenho aqui um visitante que é o gato, e como eles estão sempre com as fardas da escola, eles têm que ter muito cuidado no comportamento, porque quando o estudante finalmente entra naquela instituição, ele é considerado como a cara da instituição, a imagem da instituição. E como ele está com a farda da escola, e as fardas da escola são facilmente identificáveis pela sociedade naquela zona, as pessoas sabem, este menino ou esta menina é do Liceu X. Então eles têm que ter muito cuidado com a maneira como se comportam, porque eles são instruídos para isso e são regras da escola. Eles têm que se comportar com as regras da escola, mesmo quando estão em espaço público, como os transportes públicos, desde que estejam com a farda da escola. Porque senão, tudo o que eles fizerem de mal reflete-se na imagem da escola e no prestígio da escola. E podem ser coisas que para nós ocidentais, e sobretudo portugueses, são algo estranhas. Por exemplo, não podem mastigar pastilha elástica, normalmente. Comer a andar, beber a andar, também é mal visto. Falar muito alto, atender telefone nos transportes públicos é mal visto. Isto é mal visto por toda a gente. Isto são regras da sociedade japonesa de estar em espaço público, estar em sociedade. Mas porque eles estão vestidos da farda da escola e porque eles são facilmente associados à escola, é ainda pior se eles fizerem isso. Em alguns casos, depois há penalizações. Se eles forem vistos a fazer isto, ou alguém reportar à escola que eles foram vistos a ter um comportamento qualquer errado, ou que se reflete mal no aspecto da escola. Agora estou-me a lembrar de uma situação em particular. Ver manga, porque uma hora e meia nos transportes, eles vão com os livros, estão a ler manga no autocarro ou no comboio. E estavam a ver uma manga que era considerada negativa, tinha um conteúdo desadequado à imagem daquela escola e daquele aluno. Foi feita uma queixa por um anónimo à escola e o aluno, naquela semana, ficou com o dever de limpar as casas de banho da escola. Foi assim, tipo, o castigo que lhe deram. Não é um grande castigo, porque já vou falar dos deveres dos alunos, esse é um deles, mas, tipo, aquela semana, para além do normal, ele teve que limpar as casas de banho da escola, porque foi visto a ler uma manga que não devia no autocarro. Esse é um exemplo prático. Depois, como é que funciona o dia de aulas? Normalmente eles chegam à escola por volta das 8h, têm uma reunião com o professor, que é o diretor de turma, ou
digamos assim, o tutor da turma, de 10, 15 minutos no máximo, às 8h30, em que fazem votações, falam de coisas que são do interesse da turma, resolvem problemas, determinam horário de entrega de trabalhos que estejam pendentes para serem entregues e esse tipo de coisas. Quem é que fica com o dever de limpar as casas bem, quem é que fica com o dever de limpar a sala, não sei o quê. Portanto, é a reunião com o diretor de turma todos os dias de manhã. Depois eles têm as aulas, depois têm a hora de almoço, geralmente comem na sala de aula, há muito poucas aulas que tenham cafeteria própria, às vezes tem uma sala ou um espaço onde eles podem comer, mas normalmente não, normalmente eles comem na sala de aula, também podem em alguns casos comer no exterior, mas normalmente é na sala, e depois tem o período do Osoji, que é a limpeza. A limpeza não é tanto, eu ouço muito e vejo muito, sobretudo na internet, muita gente falar disto acerca de impor a disciplina, que eles têm que limpar os seus próprios espaços e a escola é de todos e não sei o quê. Não é bem assim, porque a escola normalmente contrata empregados e serviços de limpeza, eles não estão lá e ao mesmo tempo que os alunos estão. Por exemplo, o aluno, em Portugal chama-se contínuos, as pessoas que estão nos corredores a tomar conta dos alunos. Não há essas pessoas e também não há as pessoas que estão a limpar ao mesmo tempo que os alunos estão. É sim para que os alunos fiquem com uma ideia de que têm que cuidar do seu próprio espaço e limpar o seu próprio espaço, mas é sobretudo porque há teorias pedagógicas que são aplicadas nas escolas japonesas que são teorias pedagógicas diferentes daquelas que são aplicadas na maior parte dos países ocidentais. E uma das teorias pedagógicas defende que depois do período do almoço, que é um período em que se toma uma refeição e ingere alimentos, mas também se convive e se conversa com os colegas de turma na sala, porque eles levam ao bento, levam a caixinha do almoço de casa e comem aquilo que eles levaram. Depois desse período, deve ser feito, diz esta teoria pedagógica, exercício físico moderado. E o exercício físico moderado encaixa aqui no calendário escolar como o momento em que eles limpam a sala de aula, limpam os corredores, fazem coisas ligeiras que movimentam o corpo, que ajudam a digestão e que fazem com que eles não fiquem sonolentos depois de comer e que faz bem ao corpo em geral. Em alguns casos, eles também depois têm no seu calendário normal a educação física. Isto não tem a ver com a educação física. Isto tem a ver com as teorias pedagógicas que são aplicadas no funcionamento das escolas japonesas. Depois, da parte da tarde, e depois desta limpeza, podem ter ou não outra reunião com o diretor de turma e podem ter ou não outras aulas, mas a parte das aulas obrigatórias, não é bem assim, já vamos ver, termina normalmente entre as 3 e as 3h30, mas o almoço também é super cedo, para aí ao meio-dia. Depois vêm as atividades extracurriculares. Só que as atividades extracurriculares são na prática obrigatórias, porque os alunos têm que as fazer na mesma. Eles têm mais escolha para se inscrever nas atividades, mas eles têm que as fazer. As atividades podem ser basquetebol, podem ser clube de teatro, se a escola tiver um clube de teatro, ou um coro. Coro é muito, muito comum, muita gente vai para o coro. Eu também estive envolvida com o coro por causa disso, eu estou a dizer, o coro é muito popular. Mas não é por isso que dá menos trabalho. Alguns vão por lá pensar que dá menos trabalho, mas não é por isso que dá menos trabalho. E depois vem o fim do período em que eles passam na escola, no edifício da escola, que é tipo 6 da tarde, mas muitos a seguir vão para os centros de explicações, mesmo já tendo entrado no secundário, porque a seguir começa a fase de pensar, mas o meu próximo exame vão ser os exames para a universidade, que ainda é mais sério. Então, alguns levam o 10º ano nas calmas, mas a partir de meados do 11º ano, sem dúvida, começam-se a preocupar com centros de explicações. Então eles saem da escola e muitas vezes comem qualquer coisa no caminho, ou que levaram de casa, ou que compram no caminho, e vão para os centros de explicações, ou então vão logo para os centros de explicações e saem do centro de explicações às 8h30, 9, 10 da noite e vão para casa. Eu vi muitas, muitas vezes alunos do secundário fardados ainda no comboio a irem para casa às 10 da noite. Ainda não tinham chegado a casa às 10 da noite. E quando estava a viver numa zona que se chama Sakura City, que é mais ou menos a meio caminho entre Tóquio e o aeroporto de Narita, é uma, digamos assim, uma zona suburbana, via alunos do secundário a chegarem a casa depois das 10 da noite. Portanto, claramente eles iam para as escolas no centro de Tóquio e depois estavam a voltar para casa, já depois dos centros de explicações e de tudo, ainda com a farda, e ainda teriam os trabalhos de casa da escola para acabar e para fazer, porque não necessariamente seriam cobertos pelo tema daquela aula do centro de explicações naquele dia, uma vez que iam lá alunos de escolas diferentes.
Então ainda tinha o TPC para fazer, não sei quando é que eles iam dormir, mas meia-noite, 1, 2 da manhã. E esse é o tópico a seguir. TPCs, trabalhos de casa. Os alunos do secundário têm muitos trabalhos de casa. Nas escolas vocacionais e profissionais é outra conversa. Mas nas escolas normais eles têm, normalmente, à vontade, 2 horas de trabalho de casa por dia. Têm muito trabalho de casa para fazer todos os dias. Eles não dormem muito de todo e têm uma quantidade enorme de stress para entregarem sempre os trabalhos de casa. E os professores depois do outro lado também, para os corrigirem, para darem feedback. Mas é muito trabalho de casa. E do meu lado, eu achava que era sempre um bocado, como é que eu ia dizer? Era muita memorização, era muita repetição, mas não eram exercícios e não eram trabalhos de casa que permitissem aos alunos ter uma ideia acerca de como é que a sua aprendizagem está a decorrer. Não sei se me consigo fazer explicar, mas é realmente muito exaustivo para os alunos. Eu acho que é contraproducente, porque eles dormem mesmo muito pouco e estão sempre estressados e têm sempre enormes quantidades de trabalho de casa. Basicamente, o objetivo é manter os adolescentes super ocupados, porque os adolescentes estão numa fase do seu desenvolvimento biopsicossocial em que estão alertas e com vontade de fazer outras coisas, como, por exemplo, socializar entre eles, começarem a namorar, etc. E a escola age como algo que os constrange, que os restringe, que os separa uns dos outros, sobretudo por géneros, e que os ocupa tremendamente para que eles não tenham tempo de derivar de raciocínio e começarem a distrair-se da escola. Basicamente é isso. É muito comum, eu acho que é a regra mesmo, não ver grupos de rapazes, não ver grupos mistos, ver só grupos de rapazes ou grupos de raparigas. Grupos mistos é muito difícil. Rapaz, rapariga, então, é de género. Se os veem, já toda a gente acha que eles são namorados. Não é fácil os géneros conviverem, misturarem-se, conversarem, chegarem a acordo sobre coisas da vida deles normais, família, dramas, etc. Há muita pouca convivência entre os géneros. Eu acho que a segregação dos géneros começa logo na escola secundária. E eu acho que serem assoberbados de trabalho por parte da escola contribui para isso, mas sem dúvida também há questões culturais por trás, obviamente, muito mais complexas do que isso. Por último, as condições da escola. Que as condições da escola também são uma coisa muito diferente daquilo que eu estava à espera. As condições das escolas secundárias no Japão são quase tipo prisões. Ok, não me batam por eu dizer isto, mas é assim. No verão é super quente, não tem nenhum sistema para arrefecer ou tornar mais suportável. No inverno é super gélido e não tem nenhum sistema para aquecer ou tornar mais suportável. É tudo branco, não se pode decorar, não há cores, praticamente não há cartazes nem outro tipo de decoração. Não há sabonete, não há toalhetes, não há sítios para sentar nos corredores, não há lá está a cantina ou sala de convívio. É super, como é que eu ia dizer, clínico e frio e impessoal. Os alunos vestem-se todos de igual. Normalmente não podem ter adereços nem acessórios. As meninas não podem pintar o cabelo, não podem pôr ganchos de cabelo espampanante, os rapazes não podem fazer outra coisa qualquer. Não há sinais de individualidade. Em algumas escolas até limitam os tipos de cortes de cabelo que podem ter, homens e mulheres, rapazes e raparigas. É muito... o facto de eles terem que limpar a escola todos os dias e fazer esse tipo de serviços, incluindo as casas de banho, lá está. As casas de banho são retretos no chão, o que é comum no Japão, mas nas escolas não há mesmo outra alternativa, não há sanita para sentar. É sério, é super desconfortável. Eu acho que é um ambiente mais do que frugal, é um ambiente propositadamente desconfortável. E uma pessoa sente que tem que sobreviver ao liceu, acho que é um bocado isso. Se calhar é por isso que eles ficam todos tão fixados no liceu mais tarde e há tantos conteúdos que revisitam essa época da vida das pessoas. Eu achei que, comparado com a experiência ocidental de ir para a escola secundária, uma pessoa tinha muito pouca vontade de ir para a escola secundária e sentia que tinha que sobreviver àquilo e que
de alguma maneira fazer aquilo contar para a sua vida, mas não percebo porque é que as pessoas que, por exemplo, só veem o anime e a manga e não conhecem nada do Japão real acham que o liceu no Japão é uma coisa espetacular. Quase todos os não japoneses que lidaram com liceus japoneses acham que aquilo é dar 3.000 passos para trás em relação ao que no Ocidente se construiu nos últimos, se calhar, 100 anos, que foi os adolescentes saberem que a escola existe para eles e para eles aprenderem e que eles podem fazer coisas boas na escola e que a escola e eles complementam-se e desenvolvem-se. Ali é um bocado, no Japão é um bocado, a escola é uma coisa à qual tu tens que sobreviver. E já nem estou a falar das questões do bullying, das questões do sectarismo, das questões do assédio sexual. Já nem estou a falar disso. Então, assim, não é horrível fazer liceu no Japão, mas é muito difícil e é, sem dúvida, muito diferente daquilo que a cultura popular da manga e do anime faz passar e daquilo que os chamados japonófilos ou nipófilos mais acérrimos, se calhar, acham. Todos os japoneses que eu conheci que tinham também eles próprios um conhecimento de como é que as coisas funcionavam no resto do mundo, todos eles eram muito críticos em relação ao sistema educativo japonês, não só ao secundário, mas tudo desde a primária à universidade, sobretudo a universidade, e são pessoas instruídas, vou usar aqui o meu caderno, com mestrados, com doutoramentos, são pessoas inseridas no trabalho na sociedade global, que lidam com muita gente, e todos eles dizem que algumas das coisas que são mais problemáticas no Japão e na sociedade japonesa, e até no desenvolvimento económico do Japão, são por causa de um acumular de questões que vêm do próprio sistema educativo japonês, que tem, tal como todos no mundo, tal como o de Portugal, muitos aspectos para melhorar. Pronto. E este vídeo era só para continuar esta resenha acerca das fases da vida dos japoneses, neste caso a adolescência ali, naqueles anos antes de entrar na universidade. E o próximo vai ser sobre a universidade, o início da vida adulta, a procura de trabalho e todas essas questões que também se preocupam muito os japoneses e as suas famílias. E se vocês quiserem mais conteúdos como este, sobre um tema especial que se vai desenrolando em vários vídeos, ou uma chega mais curtinha, digam que é para eu saber o que é que vocês querem ver neste canal.